Minha irmã me acusa de tê-la envenenado porque está com ciúmes da atenção que as pessoas me dão desde que perdi meu bebê, mas meu cunhado tem algo a mostrar. Há 8 meses vivi um dos momentos mais devastadores da minha vida. Tive um espontâneo. Quando meu marido André e eu descobrimos que estávamos esperando um bebê, foi como se tudo estivesse cheio de esperança e possibilidades. Conversávamos sem parar sobre como seria o bebê, em quem ele se tornaria e que tipo de pai seríamos. André me deu um apoio incrível e foi maravilhoso saber que estávamos juntos nessa jornada. Não perdemos tempo e começamos a transformar nosso quarto de hóspedes em um quarto de bebê. Pintamos as paredes com uma cor suave e relaxante e discutimos quais móveis seriam os melhores. Comprei vários livros para mães de primeira viagem, ansiosa para aprender tudo sobre gravidez, parto e cuidados com o recém-nascido. Mas então tudo mudou em um instante. Era tarde da noite quando acordei de repente com a profunda sensação de que algo estava errado. Não havia nenhum motivo óbvio, apenas uma sensação avassaladora de medo. Quando senti umidade na minha calça e vi o sangue, soube que algo estava muito errado. Imediatamente comecei a chorar descontroladamente. É difícil explicar o nível de pânico e desespero que senti naquele momento. O barulho deve ter alarmado André porque ele veio correndo. Rapidamente percebeu o que estava acontecendo e sem hesitar me levou ao hospital. Quando finalmente chegamos e os médicos me examinaram, senti como se estivesse prendendo a respiração, agarrando-me a qualquer raio de esperança de que o bebê estivesse bem. Mas então o médico deu a notícia que nenhum futuro pai quer ouvir: eu havia perdido o bebê. Toda a experiência foi traumática. Olhando para trás, ainda não sei como meu marido conseguiu se manter tão forte durante aqueles dias porque eu estava completamente destruída. Depois de perder o bebê, eu não conseguia funcionar, não conseguia comer, dormir, nem mesmo reunir forças para falar. Era como se o mundo inteiro tivesse se tornado escuro e eu estivesse presa em uma névoa de dor da qual não conseguia escapar. Na época eu estava trabalhando, mas tive que tirar 2 semanas de folga só para me permitir entrar em colapso. Essas 2 semanas foram cheias de lágrimas. Mal saí da cama. E acordar todas as manhãs era um lembrete cruel do que havia acontecido. Era insuportável. Tudo o que eu queria fazer era dormir porque quando dormia não tinha que sentir a dor. Durante esse tempo minha família realmente se dedicou a me apoiar de uma maneira que sempre agradecerei. Meus pais e minha irmã me visitavam constantemente. Todos os dias alguém ligava, mandava mensagem ou passava em casa para conversar comigo, embora eu não fosse capaz de manter muita conversa. Meus primos e outros parentes me visitavam trazendo comida e frutas, tentando me nutrir de maneiras que eu não conseguia fazer sozinha. Mas não importava quantas pessoas viessem ou quanto se preocupassem, eu estava emocionalmente entorpecida. Apesar de seus melhores esforços, não havia nada que alguém pudesse dizer para fazer a tristeza desaparecer. Através de tudo isso, meu esposo foi quem me sustentou. André cuidou de mim quando eu não conseguia cuidar de mim mesma. Ele não me pressionava para falar, nem me obrigava a agir como se tudo estivesse bem. Em vez disso, foi paciente, me apoiando em silêncio em tudo que podia. Ele me trazia comida mesmo quando eu mal conseguia tocá-la, e se sentava comigo em silêncio quando as palavras se tornavam impossíveis. Se não fosse por ele, não tenho certeza se teria conseguido superar aquelas semanas. Ele me assegurava repetidamente que não desistiria de nós. Ele acreditava que com o tempo poderíamos tentar de novo, uma vez que eu tivesse me curado tanto física quanto emocionalmente. Sua fé e otimismo foram o que me impediram de afundar completamente na desesperação. Pouco a pouco comecei a me recuperar. Não foi imediato, e não foi fácil. Decidi voltar ao trabalho, em grande parte porque precisava de algo que me distraísse. O trabalho me deu uma rotina, algo em que focar para não ter que pensar no bebê o tempo todo. No entanto, nos momentos de silêncio a dor voltava e eu sabia que precisava de algo mais do que distração. Eu precisava de conexão, então me juntei a alguns grupos no Facebook para pessoas que haviam passado por espontâneos. No começo não tinha certeza se isso me ajudaria, mas à medida que li as histórias dos outros percebi quantas pessoas haviam experimentado a mesma dor que eu sentia. Foi reconfortante saber que eu não estava sozinha, que meus sentimentos eram normais e que outras pessoas haviam sobrevivido a essa perda insuportável. Comecei a me abrir mais e a compartilhar minha história, e ao fazer isso comecei a dar sentido ao que estava acontecendo. Neste momento ainda estou de luto. Não acho que essa parte desaparecerá por completo, mas cheguei a um ponto em que já não me culpo constantemente. Isso levou tempo e muito trabalho emocional. Houve muitos momentos em que me perguntei se foi culpa minha, se eu fiz algo errado, mas agora acredito firmemente que há coisas que simplesmente estão fora do nosso controle. Adotei a mentalidade de o que tem que ser será, e essa perspectiva me trouxe uma sensação de paz. Trabalhei muito na minha cura para chegar até aqui e estou orgulhosa desse progresso, mas recentemente algo aconteceu que realmente me abalou profundamente e sinto que desfez parte da cura pela qual trabalhei tanto. Isso aconteceu no chá de bebê da minha irmã que ocorreu na semana passada. Para dar algum contexto, minha irmã Maggie descobriu que estava grávida há cerca de 2 meses. Ela anunciou a notícia emocionante para toda a nossa família quase imediatamente, mas por algum motivo ela não me contou pessoalmente. Eu soube por uma de nossas primas. Fiquei completamente surpresa. Isso me magoou, não porque eu não estivesse feliz por ela, mas porque Maggie e eu sempre tivemos uma boa relação. Ela esteve ao meu lado, especialmente durante o meu espontâneo, oferecendo-me consolo e apoio quando eu mais precisava, então naturalmente fiquei surpresa, e sinceramente, um pouco magoada por ela não ter me ligado para compartilhar sua notícia feliz. Quando falei com ela sobre isso mais tarde, tentei não deixar minhas emoções me dominarem. Eu não queria fazê-la se sentir mal, mas também precisava entender por que ela não se sentiu à vontade para vir falar diretamente comigo. Ela explicou que o motivo de não ter me contado era porque não queria estragar meu ânimo anunciando sua gravidez sabendo que eu ainda estava de luto pela perda do meu bebê. Percebi que ela não estava
estava tentando me ferir, ela não queria aumentar minha dor e sofrimento. E em sua mente me manter no escuro era sua maneira de proteger meus sentimentos. Mas eu a tranquilizei e disse que independentemente do que eu estivesse passando sempre ficaria feliz por ela. Deixei claro que ela nunca deveria sentir que não podia compartilhar sua alegria comigo só porque eu ainda estava lidando com a minha própria dor. Expliquei que apesar da tristeza que carregava continuaria amando o bebê dela tanto quanto antes, continuaria sendo tia do bebê e queria fazer parte deste novo capítulo em sua vida. Para mim era importante que ela soubesse que meu amor por ela e pelo bebê não diminuiu devido à minha perda. Ela pareceu se sentir aliviada depois da nossa conversa e ficou feliz por eu ser tão compreensiva. Ela me prometeu que a partir de então me manteria informada, o que me pareceu um passo positivo. Nas últimas semanas tenho me esforçado para apoiar Meg o máximo que posso, especialmente porque ela está passando por essa gravidez praticamente sozinha. Meg está atualmente em processo de divórcio de seu marido Tyler. A notícia do divórcio foi um choque para toda a nossa família, inclusive para mim. Sempre pensei que Tyler fosse um cara legal, honesto, e até nos tornamos bons amigos durante o casamento deles. Ele parecia tão dedicado a Meg, sempre a tratando com amor e respeito. Lembro-me de pensar como ela tinha sorte de ter alguém como ele ao seu lado e eles sempre pareciam felizes juntos. Por isso foi tão surpreendente quando Meg nos contou que eles estavam se separando do nada. O motivo que ela deu foi muito vago. Disse que estavam se divorciando por diferenças irreconciliáveis, mas não deu muitos detalhes além disso. Quando alguém pressionava por mais informações, ela simplesmente dizia que Tyler não conseguia mais lidar com o casamento e deixava por isso mesmo. Eu sentia que havia algo que não estavam nos contando, alguma peça faltando no quebra-cabeça, mas Meg não parecia disposta a falar sobre isso e eu não queria pressioná-la para obter respostas que ela não estava pronta para dar. Tudo o que eu sabia era que Meg precisava de apoio e eu queria estar lá para ela de qualquer maneira possível. Inclusive tenho ido com ela a algumas de suas consultas de ultrassom e visitas ao ginecologista. Embora Meg e Tyler estejam no meio de um divórcio, eles conseguiram manter uma relação cordial. Provavelmente por isso que minha irmã decidiu celebrar seu chá de bebê na nova casa de Tyler. Ele se mudou recentemente para uma casa com um belo jardim e Meg achou que seria o lugar perfeito para todos nos reunirmos. Antes da festa, Meg nos convidou, a mim, minha mãe e algumas de nossas primas, para almoçar e ajudar a planejar tudo. Estávamos animadas em fazer parte do processo, já que é costume em nossa família planejar os eventos juntas, e este evento era especialmente importante. Quando nos sentamos para almoçar, minhas primas me deram um abraço caloroso e me consolaram pela minha perda, embora já tivessem se passado vários meses. Elas sabiam que o luto não é algo de que você se recupera rapidamente, especialmente quando se trata de algo tão pessoal e doloroso como perder um bebê. Como mulheres, eu acho que elas entendiam o que eu ainda estava passando a um nível mais profundo. Elas até mencionaram o quão corajosa e altruísta eu tinha sido por estar lá para Meg apesar da minha própria dor. No entanto, enquanto conversávamos, notei que a atitude de Meg mudou. Ela disse a todas para pararem de falar de assuntos tão pesados durante o almoço. Disse que todas nós precisávamos superar o meu incidente. Suas palavras me magoaram um pouco. Eu também não gostava de falar sobre o assunto, mas sua reação me pareceu incomumente fria. Supus que ela estivesse apenas estressada com a festa e que talvez não quisesse que a conversa se desviasse do evento feliz que estávamos planejando. Mais tarde naquele dia, quando eu a estava deixando em casa, Meg brincou dizendo que eu sempre roubava a atenção dela desde que aconteceu o meu espontâneo. Então ela me perguntou meio a sério se eu planejava fazer o mesmo na festa do bebê dela. Fiquei completamente surpresa com o comentário. Perguntei a ela o que queria dizer com roubar a atenção. Meg explicou que as pessoas pareciam estar mais preocupadas comigo do que com ela, e como resultado ela se sentia deixada de lado. Ela disse que não queria se sentir assim durante sua festa de bebê. Imediatamente me senti mal e pedi desculpas, mas ela apenas balançou a cabeça com desdém e nossa conversa terminou de maneira incômoda. Eu entendia que Meg queria se sentir completamente apoiada e querida durante sua gravidez, especialmente com tudo o que estava acontecendo com o divórcio, mas não tinha me dado conta de que minha perda a havia feito se sentir relegada. A festa foi há 3 dias e eu fiz todo o possível para manter o foco em Meg e seu bebê. Eu não queria receber nenhuma atenção. Este dia era sobre Meg e eu queria que ela sentisse o apoio e o amor que merecia. Mas apesar dos meus esforços, várias pessoas ainda se aproximaram de mim durante o evento, me dando abraços calorosos ou tapinhas suaves nas costas. Eu sei que faziam isso com boas intenções, mas a cada abraço ou gesto de simpatia eu podia sentir os olhos de Meg sobre mim. Ela não disse nada diretamente, mas eu podia sentir seu desconforto e irritação crescendo. Eu não queria que o dia girasse em torno de mim e certamente não queria causar nenhum drama, só queria curtir o evento, celebrar minha irmã e o bebê que ela estava trazendo ao mundo, mas eu estava muito consciente de como Meg poderia estar percebendo a situação. Durante o evento também vi Tyler pela primeira vez no que parecia uma eternidade. Dei-lhe um abraço e ele pareceu genuinamente feliz em me ver. Apesar de tudo que havia acontecido entre ele e Meg, parecia que ainda estávamos em bons termos. Ele até se desculpou por não ter estado lá para mim depois de tudo que aconteceu nos últimos meses. Eu minimizei o assunto entendendo que ele e Meg também estavam passando por suas próprias lutas. Tyler havia perdido algum peso e havia uma mudança notável em sua atitude. Ele não tinha mais a mesma energia vibrante que costumava ter. Em vez daquela energia havia um toque de tristeza em seus olhos, o que me fez pensar em como ele estava realmente lidando com o divórcio e todas as mudanças em sua vida. Embora Meg não tivesse entrado em detalhes sobre a separação, estava claro que Tyler também estava sofrendo à sua maneira. Meu marido André também tinha ido à festa, então ele, Tyler e os outros homens se mantiveram ocupados conversando e preparando o churrasco. Uma das minhas
primas tinha feito um lindo cobertor de crochê para o bebê, meu pai presenteou Maggie com uma cadeira de balanço para o quarto do bebê, e minha mãe caprichou comprando um carrinho novo, o que deixou Maggie muito animada. Para o meu presente decidi dar a ela alguns livros de maternidade que me ajudaram durante a minha gravidez, junto com um chale de bebê que tinha um profundo significado pessoal para mim. Este chale foi a primeira coisa que comprei quando soube que estava grávida. Lembro-me de estar viajando em Istambul quando vi um chale delicado lindamente tecido por quem me apaixonei imediatamente. Comprei-o com muita emoção imaginando-me enrolando meu bebê nele. Depois de perder o bebê, o chale se tornou agridoce. Estava ligado tanto às minhas lembranças mais felizes quanto à minha maior dor, mas eu não podia simplesmente jogá-lo fora. Eu queria que ele tivesse um propósito, que fizesse parte de algo bom. Então pensei que me traria um pouco de paz dá-lo a Maggie na esperança de que seu bebê pudesse usá-lo. No entanto, quando Maggie abriu o presente e tirou o chale, ela congelou. Sua expressão mudou de surpresa para raiva. Ela olhou para o chale como se fosse algo contaminado. Então, visivelmente frustrada, perguntou por que eu o havia trazido para a festa. Fiquei confusa e tentei explicar nervosa que ele era especial para mim e que eu queria que o bebê dela o tivesse. Pensei que era um presente pessoal que seria útil. Todos os outros na festa admiraram a beleza do chale, mas Maggie não pareceu se importar. Seu rosto se encheu de raiva e então, para minha surpresa, ela começou a me acusar de tentar amaldiçoar seu bebê com o meu presente. Fiquei chocada com suas palavras e perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas antes que eu pudesse responder, minha mãe, que estava observando a troca, interveio. Ela disse que era inapropriado da minha parte dar a Maggie algo que originalmente era destinado ao meu bebê natimorto. Explicou que não era certo passar algo ligado a uma perda para uma nova vida. Fiquei chateada ao ouvi-la dizer isso. Nunca tive a intenção de ofender minha irmã ou fazê-la se sentir desconfortável. Sinceramente, pensei que estava oferecendo algo cheio de amor e significado. Em silêncio, peguei o chale de volta e me desculpei, tentando manter a compostura na frente de todos, embora por dentro me sentisse destruída. No entanto, Maggie, visivelmente irritada, insistiu e me disse que só porque eu havia perdido meu bebê não significava que agora pudesse dar minhas coisas para o dela como se fosse lixo e que seu bebê merecia algo melhor do que aquilo. Eu estava à beira das lágrimas naquele momento. Meu marido André interveio, interrompeu a conversa e se dirigiu diretamente a Maggie. Ele deixou claro que minhas intenções nunca foram machucá-la ou aborrecê-la e que eu só tinha dado o chale como uma forma de tentar encontrar cura, enquanto também mostrava o quanto me importava com ela e seu bebê. André então apontou que se Maggie não gostou do presente, ela poderia ter falado comigo em particular depois. Não havia necessidade de me insultar na frente de todos e me envergonhar daquela maneira. Ele reconheceu que a situação era delicada, mas enfatizou que isso não justificava a reação dela, especialmente na frente de toda a nossa família e amigos. O restante dos convidados se sentiu desconfortável sem saber o que dizer ou fazer. Uma das minhas primas, percebendo a tensão no ambiente, interveio para apoiar o ponto de vista do André. Ela pediu para Maggie deixar o assunto para lá, sugerindo que não valia a pena continuar alimentando a situação. Eu me senti completamente surpresa por tudo o que tinha acontecido, me sentindo derrotada. Me ofereci para comprar algo bonito para o bebê e enviar depois na esperança de reparar a ruptura entre nós, mas Maggie apenas debochou e me disse para não me incomodar. A raiva dela em relação a mim parecia desproporcional à situação e me entristecia ver minha irmã tão chateada comigo por algo que realmente tinha vindo do meu coração. Felizmente, quando minha mãe abriu outro presente, o foco mudou e a conversa seguiu em frente. Mais tarde, quando todos começaram a se servir da comida, decidi tentar me desculpar com Maggie novamente. Fui até a cozinha e preparei um prato com seu purê de batatas favorito e um pouco de frango do jeito que ela gostava. Quando levei para ela, pedi desculpas mais uma vez na esperança de que ela pudesse superar o meu erro e ver o quanto eu me importava de verdade, mas Maggie mal me reconheceu e simplesmente pegou o prato das minhas mãos sem dizer uma palavra. Sentindo a rejeição, fui me sentar ao lado do André para encontrar um pouco de consolo. Estávamos comendo em silêncio quando de repente ouvimos Maggie tossindo forte e repetidamente. Todos nos viramos para olhá-la, gesticulando para sua garganta, seu rosto ficando vermelho e inchado enquanto lutava para respirar. Corri para o lado dela enquanto minha mãe ligava para o 192. A urgência pairava no ar. Tudo o que eu conseguia pensar era em conseguir a ajuda que ela precisava. Os paramédicos chegaram e minha irmã foi levada ao hospital. Meus pais, André, Tyler e eu fomos imediatamente para o hospital para ficar com ela. Os médicos nos informaram que Maggie tinha tido uma reação alérgica grave. Maggie é alérgica a camarão e havia alguns na churrasqueira, mas Tyler tinha nos garantido que tinha sido muito cuidadoso para não misturar as grelhas. Eu especificamente tinha dado a Maggie um prato que só continha purê de batatas e frango. Então sabia que não tinha dado nada prejudicial a ela. Quando Maggie se recuperou e estava coerente o suficiente para falar, ela começou a me acusar de envenená-la. Disse aos meus pais que eu tinha sido a única que lhe levou comida depois que ela me insultou por causa do meu presente. Então talvez eu tivesse colocado algo na comida dela que provocou a reação alérgica. Eu respondi que nunca machucaria, nem a ela nem ao bebê, e que achava inconcebível que ela sequer sugerisse isso. No entanto, ela se recusou a acreditar em mim, e em um ataque de raiva ela gritou para eu sair do quarto do hospital. Desde aquele dia tudo saiu do controle. Meus pais, ficando do lado de Maggie, colocaram a culpa de todo o incidente em mim. Eles acreditam que de alguma forma eu coloquei Maggie e seu bebê em perigo. Outros membros da família ficaram sabendo do drama e de repente estão me acusando de estar com ciúmes da gravidez de Maggie. Sugerem que talvez eu tenha deixado esse ciúme nublar meu julgamento e prejudicar Maggie. A ideia de que eu agiria dessa maneira é absurda para mim, mas de alguma forma as pessoas estão acreditando. Meu único erro foi dar a ela aquele prato de comida. Juro que nunca dei nenhum camarão a ela, mas
agora estão me culpando por tudo. Isso está me fazendo sentir muito culpada. Agora meus pais estão me pressionando para que eu admita tudo e me desculpe com Maggie. Eles dizem que estou prejudicando minha irmã ao intensificar desnecessariamente a situação quando ela já está tão vulnerável devido à gravidez. Eu me sinto péssima com tudo isso. Não quero que Maggie pense que eu queria machucá-la, mas também não quero assumir a culpa por algo que não fiz. Não sei mais o que fazer. Atualização. Em apenas alguns dias recebi centenas de mensagens de estranhos. Primeiramente quero expressar minha sincera gratidão a todos que me contataram com palavras de apoio pela minha perda. Sua gentileza significa muito para mim. Também aprecio que muitos de vocês compreendam minhas intenções ao dar o chale para Meg. Eu realmente queria dar a ela algo bonito e significativo e não esperava que ela interpretasse mal. É claro que ela sente ressentimento por mim devido à atenção que recebi pelo meu espontâneo. Eu gostaria que ela tivesse falado comigo sobre isso e resolvido seus sentimentos em vez de deixá-los se acumularem. Agora, abordando o assunto principal, eu me recusei a me desculpar e me mantive firme nas minhas palavras. Isso levou Maggie a me acusar publicamente em suas redes sociais de tentar envenenar sua comida. Ela afirma que sempre esteve lá para mim, mas que eu constantemente tento ofuscá-la, sugerindo que meu ciúme por sua gravidez me levou a agir dessa forma em sua festa. Para resolver isso de uma vez por todas, Tyler convidou todos para sua casa insistindo que precisamos abordar a situação cara a cara antes que o bebê nasça e esse assunto se complique ainda mais. Meus pais entraram em contato comigo e estão me incentivando a ir, mas André e eu não estamos muito seguros. Atualização 2. André e eu relutantemente decidimos nos juntar a Tyler e Maggie para uma reunião como uma última tentativa desesperada de resolver as coisas. Meus pais também estavam lá na esperança de ajudar. Maggie começou exigindo que eu me desculpasse e admitisse publicamente que a havia envenenado. Eu ri com desprezo diante da acusação e estava prestes a negar mais uma vez, quando Tyler se levantou de repente dizendo que tinha algo para nos mostrar. Bem, aconteceu que Tyler tinha câmeras instaladas por toda a sua casa que capturaram tudo o que aconteceu durante a festa. Ele decidiu compartilhar as imagens conosco para esclarecer as coisas de uma vez por todas. Quando vimos a gravação, ela mostrava como eu entreguei a comida para Maggie, exatamente como eu havia descrito. Não havia camarão em lugar nenhum. O vídeo mostrava Maggie comendo e conversando com os outros. No entanto, no meio da refeição ela começou a olhar ao redor e pediu molho repetidamente. Uma das minhas primas tinha molho em seu prato e ofereceu a Maggie a oportunidade de molhar o frango nele. E como essa prima estava comendo camarão, foi definitivamente uma má ideia Maggie usar o molho do prato dela. Tolamente minha irmã molhou o frango no molho e momentos depois começou a tossir, claramente desencadeando sua reação alérgica. Enquanto o vídeo era reproduzido, pude ver os rostos dos meus pais ficarem pálidos ao perceberem o que realmente tinha acontecido. Eles compreenderam que Maggie estava me culpando por algo que não era culpa minha e que eles estavam apoiando-a nesse erro. Maggie começou a discutir, balbuciando para justificar suas acusações. Disse que não havia garantia de que sua reação tivesse sido causada por comer do prato da minha prima e insistiu que talvez eu tivesse colocado algo na comida dela antes. No entanto, graças a Tyler, meus pais não acreditaram mais nela. Gritei com Maggie por me difamar publicamente nas redes sociais. Então meu marido ameaçou usar o vídeo e processá-la por falsas acusações se ela não removesse sua publicação imediatamente. As expressões dos meus pais estavam cheias de arrependimento enquanto se voltavam para mim com olhos cheios de simpatia. Eles se desculparam por me acusarem injustamente. No entanto, eu apontei que eles tinham sido muito rápidos em apoiar minha irmã e que se não houvesse provas provavelmente teriam continuado a apoiá-la. Dirigi-me à minha mãe e perguntei se ela iria agora esclarecer a situação com os outros membros da família, já que ela tinha sido uma das vozes mais fortes a me culpar. Eu acreditava que era importante que todos soubessem a verdade, especialmente dado o dano que já tinha sido feito. No entanto, minha mãe tentou minimizar a situação dizendo que ninguém realmente se importava com quem estava certo ou errado. O que importava era que eu não estava mais implicada no que aconteceu com Maggie. Senti que isso era profundamente injusto e disse que se ela não tomasse a iniciativa de esclarecer as coisas e reconhecer a responsabilidade de Maggie em sua reação alérgica, então eu não poderia ter um relacionamento real com eles. Meus pais continuaram tentando amenizar a situação sem realmente reconhecer sua própria responsabilidade. Finalmente André e eu fomos embora depois de pegar uma cópia do vídeo de Tyler e agradecê-lo por revelar a verdade. Desde então minha irmã removeu sua publicação das redes sociais, mas minha mãe ainda não esclareceu o que realmente aconteceu para ninguém. Estou muito chateada com ela por concordar que eu continue sendo vista como a vilã nesta situação. Eles nem sequer pediram para minha irmã se desculpar como exigiram de mim. Atualização 3. Em resposta a tudo, decidi dar a Maggie uma dose de seu próprio remédio. Publiquei o vídeo que Tyler nos mostrou e compartilhei como minha irmã e meus pais me acusaram injustamente de causar sua reação alérgica, destacando que ela se envenenou sozinha. Como esperado, o vídeo causou alvoroço. Muitos membros da família que inicialmente ficaram do lado de Maggie e me culparam ligaram para se desculpar. Meus pais me ligaram repetidamente, mas tenho ignorado suas ligações. André e eu decidimos reduzir o contato com a família até que meus pais reconheçam seus erros. Atualização 4. Antes de começar esta atualização para contar o que aconteceu nos últimos meses com Maggie, quero abordar um tema que se tornou recorrente nos comentários: a possibilidade de Maggie ter provocado sua intoxicação de propósito. Não vou defendê-la, mas sinceramente, não acredito que ela seja capaz de algo tão distorcido, ou pelo menos não quero pensar que uma pessoa possa fazer algo tão extremo só para receber atenção. Seria horrível. Minha mente prefere pensar que, embora tenha agido de forma irracional e cruel, ela não chegaria a esses extremos. Agora, retomando os eventos recentes, tenho estado em contato com Tyler. André
e eu estamos muito gratos a ele por nos ter defendido e sobretudo por ter a coragem de mostrar o vídeo que nos isenta. Não esperávamos que alguém que estava em processo de sair da família fizesse algo tão decisivo em nosso favor, especialmente quando minha própria família não o fez. Durante nossas conversas, Tyler nos deu um pouco mais de contexto sobre o que estava acontecendo nos bastidores de seu casamento com Maggie, o que lançou uma nova luz sobre toda a situação. Acontece que, segundo Tyler, Maggie e ele estavam considerando ter um bebê há algum tempo, mas nunca tinham dado o passo definitivo. Isso mudou depois do meu espontâneo. Foi então que Maggie começou a insistir mais em querer ter um filho. Tyler a princípio pensou que isso simplesmente significava que Maggie tinha chegado a um ponto em que se sentia pronta para ser mãe. E como ele também queria ser pai, eles começaram a tentar. Tudo parecia ir bem até Maggie engravidar. No entanto, o que desencadeou uma série de problemas em seu casamento foi um comentário que Maggie fez pouco depois de descobrir que estava grávida, e que envolvia diretamente minha situação. Maggie disse a Tyler algo que o deixou atordoado. Talvez agora que vou ser mãe as pessoas deixem de ter pena da minha irmã e me deem atenção. Esse comentário o deixou perplexo e quando Tyler perguntou se eles realmente tinham decidido ter um bebê porque ela queria ou se era apenas uma tentativa de desviar a atenção que as pessoas estavam me dando pela minha perda, Maggie não negou o pano de fundo competitivo de suas palavras. Segundo Tyler, ela respondeu algo como: estaria bom por uma vez não ter que ouvir as pessoas falarem sobre o que aconteceu com ela. Essa resposta desencadeou uma série de discussões entre eles, já que Tyler começou a sentir que Maggie via a maternidade como uma espécie de competição comigo, em vez de um desejo genuíno de ter um filho. Isso, combinado com outros problemas no relacionamento, os levou ao divórcio. Dói-me saber que Maggie via as coisas dessa maneira, como se minha dor tivesse ofuscado sua vida a ponto de fazê-la sentir ressentimento. Nunca quis que as coisas fossem assim. Desde o início minha intenção sempre foi ficar feliz por ela, especialmente quando soube de sua gravidez, apesar do que eu tinha passado. Por enquanto André e eu continuamos mantendo contato com Tyler, mas reduzimos a zero nossa interação com minha família. Talvez algum dia eles possam reconhecer o dano que me causaram e se esforçar para consertar as coisas, mas sejamos sinceros, não parece que esse dia chegará. Nem estou esperando por ele.